Boa noite, queridos. Que a graça do nosso Deus esteja sobre toda a igreja. Amém? Eu acho que não foi avisado. Se foi, eu falhei, fugiu da minha atenção. Mas o pastor Moab, ele não está aqui, né? Ele não está presente. Ele tinha um compromisso em Natal, um compromisso bem interessante. Ele foi celebrar um casamento de uma pessoa da família, acho que da família de Dicleide, né? E acho que o casamento era hoje mesmo, né? Acho que era hoje à tarde. Então não teria como ele chegar a tempo. É uma justa causa para não estar presente. E ele já havia conversado comigo para que eu trouxesse a mensagem de hoje. E sempre tem sido uma honra. Sempre tem sido uma honra falar aos irmãos. Peço que os irmãos me ajudem em oração, para que Deus esteja, como o irmão Cleito falou, na oração, né? Apesar de minhas fraquezas, de minhas limitações, para que a igreja possa ser edificada assim como eu fui no estudo da palavra. Um dia desses eu estava no supermercado e vi um primo. Tem um primo meu que, apesar de não morar distante, mas eu vejo pouco. O dia a dia atrapalha. Disse Cleito. Aí eu falando com ele disse que um dia desse ele estava pregando na igreja e uma pessoa, claro, de forma jocosa, brincando, ele disse: você durante a mensagem está falando de mim? Está me usando como referência para falar? Entendendo eu que a mensagem chegou ao coração dele, né? E ele usou isso para brincar, dizendo que ele disse: não, deixa de estar pregando para mim, deixa de estar pregando para mim. Às vezes quando a gente está no meio do nosso povo, existe essa preocupação. Às vezes a gente fala algo, embora a gente conheça, justamente porque a gente conhece todo mundo, e às vezes a gente fica naquele pensamento, nem na preocupação de que a pessoa não pense que a mensagem é endereçada, né? E é endereçada aos corações que estão prontos a receber. Então ela não é endereçada a alguém de forma individual, mas ela é endereçada, né, por Deus àquele que necessita receber a mensagem, como eu fui. Já falei em outros momentos. A primeira pessoa a ser tocada, acredito que não deve ser diferente em nenhuma situação, em nenhum contexto, é quem está preparando a mensagem, né? No momento que estamos lendo a Bíblia, no momento que estamos buscando outras fontes, não assim como a Bíblia, mas uma mensagem, um artigo, um relato, um estudo. Então, a primeira pessoa a ser abençoada e edificada tem que ser o pregador. Eu fui, e só peço a Deus que os irmãos também possam ser esta noite. Queridos, o pastor, quando ele pediu que eu pregasse, eu pensei em falar no livro de Esther. Soube que ontem os jovens também foi trabalhado o livro de Esther, né? Eu não sei se elas achariam, a Lavínia está ali, não sei se já está um pouco enfadando para ela, porque durante a semana a gente já leu algumas passagens em Esther. Aí chegou no sábado à noite, Esther, agora domingo de noite, Esther de novo. E ela já tem uma tia chamada Esther. É muito Esther para a Lavínia essa semana. E de forma que, assim, alguns pontos me chamam a atenção e eu gostaria de trabalhar com vocês. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, embora a gente não vá ler agora, mas abram suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4. Essa semana eu estava assistindo uma mensagem e o pastor, ele disse ele contou uma história. Não sei se é verdade, mas é interessante o fato. Ele disse que Frederico II era o rei da Prússia. Ele, uma determinada vez, ele chegou para um de seus conselheiros. Salvo engano, esse conselheiro era judeu. E ele disse: me dê uma prova cabal de que Deus é real. Me dê uma prova cabal de que seu Deus é real. E o conselheiro rapidamente disse: a existência do povo de Deus, majestade. A existência do povo de Deus é uma prova cabal de que Deus é real. É uma prova cabal de que Deus é real. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque se a gente for lembrar
nos relatos, observar os relatos bíblicos, ou observar a história em si, a gente vê que a vida, a história do povo de Israel, do povo judeu, ela tem um teor muito dramático. Muito dramático. Eles começaram sendo escravizados pelo Egito. De forma miraculosa e de forma espetacular, Deus os libertou desse cativeiro. Eles conseguiram chegar à terra prometida, conseguiram chegar ao seu território, saindo do Egito, né? Então, apesar deles terem conseguido chegar ao seu território, eles continuaram por séculos e séculos sendo afligidos por vários inimigos, os mais distintos possíveis. Israel, ele viveu sobre o domínio do Império Assírio, isso já após a libertação do Egito. Israel, ele viveu, e isso sobre o Império Assírio, foram 10 tribos que estiveram sobre o domínio do Império Assírio. As 10 tribos do norte. As 2 tribos do sul estiveram sobre o domínio babilônico. Israel também ele esteve durante muito tempo sobre o domínio persa. Israel esteve sobre o domínio dos Ptolomeus, sobre os Seleucidas, e também esteve por muito tempo debaixo do domínio do Império Romano. Israel. Domínio. Não era apenas uma simples colônia onde recursos naturais eram explorados, como um pouco mais recente. Era um domínio de servidão. Domínio a partir de servidão. Nesse período, onde Israel estava sob domínio romano, o imperador Tito Flávio, ele destrói Jerusalém, ele destrói o templo e dispersa o povo. Dispersa. O povo, a partir daquele momento, não tinha mais território. O povo, a partir daquele momento, seria estrangeiro em outras terras, em outros lugares. No ano 70 depois de Cristo. Só voltando para casa em 1948. Um longo período disperso. Em 1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o povo volta para casa, o povo volta para o seu território. Mas um pouco antes disso, um pouco antes deles conseguirem voltar para casa, de Deus agir mais uma vez em seu favor, por mais que parecesse que ele estava distante do seu povo, mas um pouquinho antes ainda, eles foram afligidos por um tirano, Hitler, que tramou e comandou um vislumbre onde ele almejava e tentava exterminar o povo judeu. De 41 a 45, o povo judeu foi caçado, martirizado, assassinado. Um verdadeiro genocídio. Não um genocídio como hoje é utilizado, tudo é genocídio, mas um verdadeiro genocídio. A tentativa de exterminar toda uma raça, todo um povo. Hitler, com sua trama maligna, conseguiu matar mais de 6 milhões de judeus. Mais de 6 milhões de judeus. Isso se passou, em 48 o povo volta para casa, volta para o território, mas não podemos dizer que o povo teve paz. Em 49 eles foram atacados, algumas nações árabes se reuniram e atacaram mais uma vez Israel. Eles conseguiram vencer. Por volta de 53 ou 56, me perdoe a falta de memória, eles foram atacados mais uma vez, acho que é a chamada Guerra de Suez. Nos anos 60 teve a Guerra dos 6 dias, onde algumas nações lutaram também contra Israel. Nos anos 70 teve a Guerra do Yom Kippur, onde mais uma vez Israel precisou lutar contra algumas nações. E embora tenha passado um período onde uma guerra generalizada não tenha acontecido, mas paz eles nunca tiveram. Atentados, ataques. Agora mais recente, o grupo terrorista Hamas ataca o povo de Israel, matando crianças, adultos, idosos, sequestrando vários, né? E se inicia mais uma guerra desta feita agora contra o Hamas. Pouco tempo depois, o Hezbollah entra nessa guerra.
Algum pouco tempo depois, o Irã bombardeia Israel. Depois o Irã bombardeia novamente Israel. Agora Israel revida, bombardeia o Irã. E essa escalada nós não sabemos onde vai terminar. Não é, talvez até fácil entender agora, quando o conselheiro do rei Frederico II, ele diz que a existência do povo de Deus é uma prova cabal da sua existência. A existência do povo judeu é uma prova cabal de que Deus é real e de que sua mão está sobre Israel. E que sua mão está sobre Israel. Mas não é um relato histórico, por simples dizer assim, que eu quero fazer de Israel. Eu quero falar sobre mais uma situação que houve de tentativa de extermínio do povo judeu. E essa situação, ela acontece, ela é retratada exatamente em Esté, no todo o livro de Esté. Mas eu queria trabalhar com vocês o capítulo 4, e mais precisamente o verso 14. Esté, capítulo 4, o verso, não o verso 14, perdão, a partir do verso 1. Vamos ler todo o capítulo e eu acho interessante a gente trabalhar o capítulo todo. Pode parecer um pouquinho longa a leitura, mas vai dar certo. Eu acho que eu consigo ler dali. Eu não vou ler da minha Bíblia porque a versão é diferente da que está aqui. Mas eu trabalhei nessa versão que está lá. Este é capítulo 4, verso 1. Diz o seguinte: assim que Mardoqueu, em algumas versões vai dizer Mordecai, soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza. E saiu pela cidade chorando e lamentando amargamente em alta voz. Em seguida, dirigiu-se até a porta do palácio real, todavia não entrou, porquanto ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, elas eram 127 províncias. Então, em todas as províncias onde chegava a palavra do rei, por meio de seu decreto, lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus. Com jejum, clamor e lamentação, muitos se deitaram em panos de saco e em cinzas. Quando os criados da rainha Esté e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita, e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia, Mardoqueu não quis aceitá-las. Então Esté convocou Hatã, um dos oficiais do rei, destacado para servi-la, e deu-lhe ordens expressas para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu e por que ele estava tão angustiado. Hatã foi falar com Mardoqueu. E o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para a execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto proclamado na capital Suzã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esté e lhe explicasse tudo o que estava se passando. Ele pedisse que fosse falar com o rei e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor de seu povo. Em seguida, Hatã retornou e comunicou a Esté tudo o que Mardoqueu lhe havia relatado. Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu. Eu vou ler para cá. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. E não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esté, imediatamente mandou adverti-la
Não imaginas que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, vamos ficar bem atentos a essa passagem, a esse versículo. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe, se não foi por este dia que fostes nomeada rainha da Pérsia. Pode continuar. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem na capital Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther lhe havia pedido. Vamos orar. Senhor Deus eterno, Pai amado, lemos a Tua palavra. Estamos reunidos aqui, o Senhor Jesus Cristo, rendendo louvores a Ti. E te pedimos que nesse momento o Senhor nos dê o devido discernimento para entendermos aquilo que o Senhor quer para os nossos corações, Pai amado. Edifica a Tua igreja, eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Acredito que a maioria das pessoas aqui conhecem bem a história de Esther. Havia um rei chamado Assuero, também conhecido por Xerxes. O livro começa falando sobre uma festa que ele dá. Ele dá uma festa de 180 dias para os principais, para aqueles principais das suas províncias, de 127 províncias. 180 dias de festa. É o fraco, né? Hoje a gente bota a corda no pescoço para fazer 3 horas de festa. O rei Assuero, ele fez 180 dias de festa. Terminou essa festa, ele fez mais 7 dias de festa. Desta vez, para todo o povo, ricos e pobres. Simultaneamente a isso, a sua rainha, chamada Vaste, também reúne e faz uma festa no palácio para as mulheres. Né? E também uma festa de 7 dias. A Bíblia relata que a festa era muito farta de comida e de vinho. Uma festa muito farta de vinho, geralmente as pessoas não se controlam, e de repente Assuero ficou alto, animado, para não dizer bebo, como a Letícia disse. A gente estava lendo e perguntei: você sabe o que é isso, Letícia? É bebo. Então, Assuero, Xerxes, se embriagou e chamou um dos seus soldados e disse: chama a rainha, diz a rainha que ela venha à minha presença, venha toda paramentada e com a coroa, que eu quero mostrar para todos aqui o quanto ela é bonita, né? O quanto ela é bela e formosa. E a Bíblia realmente diz que ela era. Mas a rainha Vaste diz: vou não. E isso enfurece o rei, a ponto de o rei chamar os seus conselheiros e perguntar o que deveria ser feito, o que ele poderia fazer com a rainha Vaste por ela ter se recusado. Ele ter chamado, ela ter se recusado. Letícia disse: não pode fazer nada. É verdade mesmo, não estou mentindo não. Aí eu disse: mas minha filha era marido, e além de marido era rei. Vamos pensar nisso. Mas ela disse logo a mim: não podia fazer nada não. Espero não estar criando nenhuma feminista em casa não. Mas ela disse: não podia fazer nada. Mas o rei foi consultar os seus conselheiros, os que eram especialistas na questão de direito. E eles disseram, principalmente um deles, chamado Memucã. Memucã diz ao rei: Senhor, majestade, a rainha Vaste, ela não pecou apenas contra ti. E é bem interessante essa visão dele. A rainha Vaste não pecou apenas contra ti, ela pecou contra todos os homens do reino. Se as mulheres ficarem sabendo, e vão ficar sabendo, de que o rei chamou à presença a sua esposa e ela não quis vir, as outras mulheres vão dizer: a mulher do rei fez, eu posso fazer com meu marido também. Então, Memucã disse isso logo. Então não foi só contra você, foi contra todos os homens. Faz alguma coisa. E o que poderia ser feito, ele explicou lá, era tirar a rainha Vaste do posto de rainha. E que esse posto de rainha, ele fosse entregue
como diz no verso, acho que é no capítulo 2, verso 7 ou verso 17, não estou bem certo, mas ele diz: entregue esse posto a uma mulher que tem um proceder melhor do que o dela, que tem uma ação melhor do que o dela. E assim o rei fez. Assim o rei fez. E resultado disso, chamaram muitas mulheres, fizeram basicamente um concurso de beleza. E Esté ganhou esse concurso de beleza. E Esté assume o posto de rainha da Pérsia, no lugar da rainha Vasta. Então, por essa razão, Esté subiu esse posto. Mas o que isso tem a ver com a questão da matança dos judeus que estava sendo planejada? Já num outro contexto. Amã, ele era o segundo homem abaixo do rei. Ou melhor, era o primeiro homem abaixo do rei. Né? Era dado um anel a Amã de autoridade. E ele começa a se irritar com Mardoqueu, porque Mardoqueu, o judeu, não se curvava perante Amã, um amalequita, ainda descendência dos amalequitas, rivais também dos judeus. Ele se irrita com isso, ele se enfurece de tal forma que agora ele não quer fazer algo apenas com Amã, ou melhor, apenas com Mardoqueu. Ele quer agora punir todo o povo. E ele faz uma manipulação, ele faz uma trama para que ele manipula o rei, para que o rei consinta com uma situação que ele quer, que é destruir o povo de Israel. Ele diz: olha, tem um povo que eles não se submetem às suas leis. Ele não poderia dizer isso. Mardoqueu não se reverenciou perante ele. Isso não tinha relação com o rei. Mas ele conseguiu manipular o rei, dizendo que esse povo, o povo judeu, não aceitava a liderança, não aceitava a autoridade do rei, e devido a isso, eles deveriam ser exterminados. E o rei aceitou e caiu nessa conversa. Eles lançaram até sorte para ver qual dia seria o dia da matança. E estimularam o povo para que nesse determinado dia, acho que era o 13º dia do 12º mês, mais ou menos isso. Enfim, tinha um dia. Todas as pessoas se levantassem contra um judeu. Qualquer judeu que estivesse lá, nas suas proximidades, você podia matar. Não só podia, você deveria matar. Algo muito parecido com o que Hitler fez. Alguém poderia pensar que Hitler só foi em busca dos judeus que estavam na Alemanha. Mas não. Os judeus que estavam espalhados por toda a Europa, muitos deles foram entregues pelos seus vizinhos, pela polícia das nações que eles estavam, Polônia, França, e várias outras nações. E muitos deles faziam isso achando graça, porque eles podiam até ficar com os bens dos judeus. Então não era algo muito diferente do que o rei Xerxes, o rei Assuero, permitiu que Amã fizesse, não. Resultado, a manipulação foi feita, foi orquestrada, e isso acabou convencendo o rei de que esse extermínio poderia ser feito. Mas eu queria conversar com vocês sobre algumas lições que nós podemos tirar a partir deste contexto. Principalmente a partir dessa conversa, desse diálogo que houve, não presencialmente entre Esté e Mardoqueu, mas desse diálogo que houve, mesmo tendo um intermediário, né, que foi o soldado. Mardoqueu não podia entrar no palácio porque estava vestido de pele de panos de saco. Então o soldado ia, dizia o que Esté queria, o soldado voltava, trazia o que Mardoqueu dizia. Então, vamos trabalhar algumas lições que nós poderíamos tirar a partir daí. E a primeira lição é: nós não podemos nos ausentar ou negar a responsabilidade com o reino de Deus e com seu povo. Por favor, mantenha Esté capítulo 4, verso 14. Mantenha sempre aqui. Nós, repetindo, a primeira lição: nós não podemos nos ausentar ou negar a responsabilidade com
o reino de Deus e o seu povo. Eu gostaria que a gente lesse apenas a parte A deste versículo. Porquanto se calares neste momento crucial. Portanto, se calares neste momento crucial. Tem versão que diz, se você ficar calada numa situação como esta. Tem versões que dizem assim, queridos, nesse momento Esther desfrutava de todas as regalias de uma rainha. Todas as regalias, de todos os direitos que era dado a uma rainha. Tudo de bom e do melhor. Mas neste momento, era hora de agir, era hora de falar em favor do povo de Deus. Apesar do que ela estava, do momento magnífico que ela estava vivendo. Com todas as regalias de rainha. É verdade que já faziam, como a própria leitura que nós fizemos, já faziam mais de 30 dias que o rei não requisitava a sua presença, né? Mas ela era a rainha e por isso ela estava numa posição que qualquer outro judeu não estava. O povo estava sentenciado à morte. Estava tudo muito bem para Esther, para a rainha Esther, ou Radassa. Radassa era o nome hebraico. Esther era o nome dela persa, mas é a mesma pessoa. Então, estava tudo muito bem para ela. Mas ela ocupava a melhor posição no momento de qualquer judeu. Então, se não fosse ela, quem seria a falar? Se não fosse ela, quem seria? Queridos, a gente sabe do risco que Esther estava correndo. Ela dizia, olha, faz 30 dias, mais de 30 dias que eu não sou chamada à presença do rei. Quando a gente vai à presença do rei, sem que ele chame, se ele não achar graça em nós, a gente é morto, porque isso é uma rebeldia, né? Isso é um desrespeito a um tema. Você não pode chegar assim que o rei lhe chama. Mas se eu chegar e ele achar graça e dirigir a mim o seu cetro, ele está me perdoando por aquilo que fiz, e aí eu posso falar com o rei. Fazia 30 dias, e se ela fosse, ela corria esse risco. Queridos, muitos de nós temos posição para ajudar o reino, mas não usamos nossa posição. Queremos desfrutar das bênçãos que o nosso Deus pode nos oferecer, mas não queremos agir por Deus e pelo seu povo. Quantos de nós? Muitos têm condição financeira, mas não faz nada pela obra. Ou para ajudar o próximo. Muitos têm influência social que poderia ajudar um irmão desempregado a conseguir um emprego, mas não usa essa influência. Eu já vi pessoas que mencionaram, eu até tenho essa influência. Eu até poderia pedir um emprego a alguém, mas aí depois vai dar aquele problema, se o camarada der trabalho, aí eu vou ficar ruim na fita. Então quer dizer que você não ajuda alguém com medo de ficar ruim na fita? Alguns de vocês já devem ter escutado isso. A pessoa tem uma posição social que poderia favorecer outro, mas com medo de ter trabalho, de ser cobrado. Aí diz, aí, Jé, tá vendo aí, Jé? O camarada se arrumou do serviço aí? Tá me dando trabalho. Aí o camarada não quer ter esse trabalho, esse desgosto, mas não, vou arrumar não. Ele se vire para arrumar esse emprego. Muitos poderiam, ao invés de dedicar tanto tempo pedindo bênçãos e mais bênçãos para si, poderiam dedicar um pouquinho do seu tempo também para pedir a Deus. Deus, faz de mim uma bênção. Faz de mim uma bênção para o teu reino. Faz de mim uma bênção na tua igreja, nesta comunidade. Faz de mim uma bênção na minha família, no meio da minha família. Faz de mim uma bênção para o meu próximo. Mas quando a gente vem para pedir, é bênção e mais bênção. Sobre quem? Sobre mim. Sobre mim. O verdadeiro interessado nessa situação é sobre mim. Nós muitas vezes temos uma posição privilegiada para contribuir para o reino de Deus e para o seu povo, mas não usamos dessa posição. Não usamos dessa posição. Por medo, às vezes, por egoísmo, nós não usamos. Peça a Deus para ser uma bênção para o seu povo. E não se omita como Esther tentou fazer. Seja por medo, seja por preguiça ou qualquer outra razão. Amados, ouçam isso, em nome de Jesus Cristo. Você não pode perder a oportunidade de abençoar alguém. Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu gosto de brincar às vezes com as meninas sobre esses jogozinhos de perguntas e respostas. E Lavínia e Sam gostam muito de dizer que a minha cabeça... eu acho que Esther também diz isso com o Arthur, né?
A nossa cabeça é cheia de informações inúteis. São muitas informações curiosas, mas que não vão servir de nada para a gente. Né? Eu estava assistindo um programa, era tipo um documentário, naquele momento que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão. Você lembra lá, né? Ataque às duas torres, depois os Estados Unidos invadem o Afeganistão, passa muito tempo por lá. Teve um documentário em que um repórter, um repórter brasileiro, ele pagou para que um guia conseguisse fazer ele chegar até uma determinada cidade. E era uma situação complicada, tinha que passar no meio do deserto, montanhas, um território muito complicado e que estava sob ataque, né? E o que acontece que era um trajeto complicado, o repórter saiu com sua água, o guia saiu com a água dele, e ele, claro, ele não estava tão preparado quanto o guia para aquela situação, e teve uma hora que a água dele acabou. E o guia ofereceu, um homem muçulmano, ofereceu a sua água ao repórter. E o repórter disse, não é justo. A gente saiu com a mesma quantidade de água, eu já bebi a minha, não é justo eu beber a sua. Aí o muçulmano, ele disse, eu não posso perder a oportunidade de te ajudar. Quantas vezes a gente vê a ajuda a alguém como um fardo? Como um fardo. Quantas vezes a gente vê alguém com um carro que não está pegando, empurrando o carro e a gente não tem coragem de parar para ajudar? Quantas vezes a gente vai passando, vê uma pedra na pista, livra a moto da pedra, estou dizendo isso porque eu ando muito de moto, livra da pedra, que poderia ter derrubado, e diz, graças a Deus essa pedra não me derrubou. E não se lembra que essa mesma pedra pode derrubar um outro. Aí você não para a moto para retirar aquela pedra. É um fardo para a gente ajudar alguém. Um fardo. É um peso. E um muçulmano dá uma lição dessa, em rede nacional, eu não posso perder a oportunidade de te ajudar. A rainha Esther, ela tentou se esquivar dessa situação. Mas Mardoqueu disse, se te calares, num momento crucial como este, se você, numa hora dessa, ficar calada, ou seja, faça alguma coisa. Você está numa posição de fazer algo. Você está numa posição de fazer algo. Então, assim, qual a primeira lição que a gente viu? Que é, nós não podemos nos ausentar ou negar a responsabilidade com o reino de Deus e com o seu povo. Uma segunda lição seria, nós precisamos entender que Deus não precisa de nós. Isso já foi muito falado, mas parece que a gente precisa estar repetindo. Às vezes a gente acha muito, parece que a gente precisa estar repetindo. Deus não precisa de nenhum de nós. Parte A e parte B do mesmo versículo, verso 14. Porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Socorro e salvação surgirão de outro lugar para os judeus. Era Mardoqueu dizendo à rainha Esther, se você se calar nesse momento, Deus levanta outro. Deus levanta outro. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Deus quer você, e isso é bem diferente de precisar. Deus quer a mim, Jétro, mas isso é muito diferente de precisar de mim. Se você não se omitir, ele pode fazer de você uma pessoa importante para o seu reino e para o seu povo. Mas se você não quiser, ele levanta outro, simples assim. Não quero não. Deus levanta outro. Porque Deus, ele não está atrelado a você, nem tampouco a mim. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele já era Deus antes de mim e de você e continuará sendo quando nós morrermos. Continuará sendo. Tem muito irmão por aí se achando, tem muito irmão por aí se achando indispensável. E isso será uma loucura tão grande. O cemitério é a prova de que não tem ninguém indispensável. O cemitério está cheio de pessoas que se achavam indispensáveis em diferentes situações. Deus não precisa de nós. Ele nos quer, mas ele não precisa de nós. Tem muita gente arrotando santidade, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu dou dízimo, eu jejum, e com essa santidade todinha, nem percebe que está fazendo igual um fariseu. Fazia quando orava com um republicano do seu lado. Agradecendo a Deus até por não ser igual um republicano. Deus não precisa de mim. Às vezes nós agimos como Elias.
E não é no lado bom de Elias, não. Não é no lado bom de Elias, não. Mas às vezes a gente age como Elias. Quando muitos se curvaram perante Baal e muitos outros foram mortos ao fio da espada, Elias se foge, se esconde numa caverna, e quando ele chega na caverna, ele começa a murmurar. Aí diz a Deus, tira minha vida, ó Deus, tira minha vida, eu tenho sido extremamente zeloso para com o Senhor, mas os teus filhos abandonaram a aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas, e só eu fiquei. Elias estava se achando o único que não negou a Deus em Israel. Aí depois de Israel, disse Elias, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. E você está se achando desse jeito. Deixe de besteira, você está dizendo, não utilizar uma linguagem, sou eu dizendo, deixe de besteira, você não está com essa bola toda, não. Deixe de bobagem, nós não estamos com essa bola toda, não. Quando a gente pensa que é só nós que resistimos, nós somos a última resistência, aí Deus levanta e diz, não, tem outros. Tem outros. Até mesmo porque eu não preciso de você para nada. Não se ensoberbeça, Deus pode usar você, mas se você não for, ele usa outro. Ah, a gente não quer pregar, não. Deus levanta outro e prega. Ah, Samara não quer cantar mais, não. Aí Deus vai, levanta, bota a Lívia. Hoje Samara está reclamando lá em casa. Lá vai a Lívia cantar o escudo e a gente se esgoelar para tentar seguir ela. Por causa das notas que Lívia alcança. Eles estavam brincando lá de lá, agora a gente se esgoelar para tentar seguir, alcançar as notas dela. Aí vai Deus, levanta Lavínia para estar cantando. Deus levanta outros irmãos. E se eles não quiserem, aí levanta mais ainda. Levanta outros. Até um mudo, se Deus quiser, ele usa para pregar. Ele aponta para cima, dizendo Deus, faz um sinal de coração, ama, e aponta para alguém, você. E está pregando, falando do amor de Deus para alguém. Deus usa quem ele quer. Deus usa quem ele quer. E se você não quiser, ele usa outro. Se você não quiser, ele usa outro. Coloca uma coisa na sua cabeça. A minha recusa no reino, a sua recusa no reino, não empobrece o reino. Empobrece você. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A sua recusa e a minha recusa, o reino não perde com isso. Quem perde sou eu. Sou eu que perco, sou eu que poderia estar alegre fazendo a obra do Senhor, sou eu que poderia estar feliz em estar sendo um instrumento nas mãos do Senhor, era você que poderia estar se alegrando nisso, mas não por besteira. Aí Deus vai levantar outro, porque se você não for, até as pedras tomarão. Então, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. O terceiro ponto, entenda que o Deus que lhe abriu a porta, ele também pode fechar. O mesmo Deus que abriu as portas para você, para mim e para Esther, para a rainha Esther, ele pode fechar. Parte A, B e C do verso 14. Cadê? Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de onde? De outra parte, para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai e teus familiares todos sereis aniquilados. Perdão. Deus abriu uma porta para Esther, que a levou ao posto de rainha, mas precisou que Mardoqueu a lembrasse. Ei, você também é judia. Você está pensando que isso vai te livrar do decreto real? Do decreto do rei? O decreto diz que todos serão mortos, todos os judeus serão mortos. Né? E o decreto do rei ele não poderia ser revogado. O próprio rei não faria isso. Então vem alguém e lembra. Às vezes, meus irmãos, às vezes nós chegamos a uma altura que nos faz pensar que somos inatingíveis. Às vezes acontece isso. A gente chega a uma altura que pensa que não somos atingíveis mais. Às vezes chegamos tão alto que esquecemos que chegamos onde chegamos porque por trás de nós pessoas nos impulsionaram a esta conquista. Às vezes família, às vezes amigos, às vezes alguém que nem lhe conhecia direito lhe deu uma chance de um emprego onde você fez carreira.
Nisso também vemos a mão de Deus. E aí, na sua cegueira, na minha cegueira, a gente bate no peito e diz que eu estou aqui porque eu sou bom, eu não precisei de ninguém. Às vezes a gente chega numa certa altura que a gente pensa dessa forma arrogante. Talvez você conheça assim, alguém assim. Alguém que chegou onde chegou e diz, eu cheguei por minhas próprias forças. O nome disso é ingratidão. O nome disso é ingratidão. Ingratidão. Ninguém é uma ilha. Ninguém chegou onde chegou sozinho. Alguns recebem mais apoio, outros um pouco menos. Mas todos têm uma rede de apoio por trás. Todos têm uma rede de apoio por trás. Não reconhecer que precisou de alguém para chegar onde está. Isso é ingratidão. Agora vejamos Esté. Esté estava relutante em fazer algo só pelo povo, mas em especial, não só pelo povo, mas em especial por aquele que estendeu a mão a ela. Se a gente tivesse lido os capítulos anteriores, nós íamos ver que os pais de Esté morreram. Quando os pais de Esté morreram, o seu primo, Mardoqueu, a cria. E como diz no verso 7 do capítulo 2, diz, ele criou ela como se fosse sua própria filha. Com carinho, diz até assim, a tratava com todo carinho como filha. O fato de Esté, por medo, não querer falar a favor do povo, não era só contra o povo que ela estava a favor do povo que ela estava se omitindo falar. Era contra aquele que estendeu sua mão a ela. Ela era órfã. E o seu primo, que quando eu era uma criança eu achava que era tio. Mas na realidade Mardoqueu era filho do tio de Esté. Então eram primos. Ele criou ela, provavelmente era mais velho, ele criou ela como sua própria filha. Ela não estava virando as costas somente para o povo judeu, não. Ela estava virando as costas para aquele que criou ela, o pai. Um pai de criação. Ele precisou lembrar, amados irmãos, não pensem que a condição que você está hoje lhe assegura que você não precisará de ninguém, pois a vida ela é como uma gangorra. Eu já falei isso aqui em algum momento, não vou lembrar em qual, mas papai tinha um versozinho, uma poesiazinha, um poema que papai gostava, que falava sobre gangorra. Eu já falei isso aqui várias vezes. Ela disse que eu falo muita coisa repetida, mas não tem nada não. O verso que papai gostava dizia o seguinte, a vida é como uma gangorra no movimento que tece. Quando eu desço, você sobe. Quando eu desço, você sobe. Você que está em cima não deve de mim sorrir, porque você terá que descer quando eu tiver que subir. A vida é como uma gangorra no movimento que tece. Quando eu desço, você sobe. Quando você sobe. Quando eu desço, você sobe. Eu não vou me atrapalhar. Entendeu, Simone? A vida é uma gangorra. Quando eu estou lá embaixo, o outro está em cima. Quando eu estou em cima, um outro está embaixo. A vida é essa gangorra. Então, por que nos ensoberbecermos quando nós estamos no alto? Porque nessa, vamos dizer assim, oscilação que a vida nos oferece, a qualquer momento a gente pode estar lá embaixo. Pessoas que não estão preparadas a isto, muitas vezes tiram suas próprias vidas. Teve a queda da bolsa de não sei quanto, um ano bem para trás aí nos Estados Unidos. Foi uma coisa mundial mesmo, sabe? Pessoas que eram milionárias ficaram pobres da noite para o dia. A quantidade de pessoas que se mataram porque perderam todo o dinheiro que tinha, um absurdo. Essas pessoas não estão preparadas, não estavam preparadas nessa gangorra que é a vida. A vida, ela é esta gangorra. Queridos, o quarto ponto que eu queria trabalhar com vocês é: entenda que Deus lhe colocou onde você está por uma razão. Entenda que Deus lhe colocou onde você está por uma razão. Desta feita vamos ler o versículo todo. Eu já estou terminando. Portanto, se calares deste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai e os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que fostes nomeada rainha da Pérsia. Ele diz, olha, Deus vai mandar outro se você não quiser fazer. Mas você já pensou que pode ter sido por essa razão que Deus te colocou no posto de rainha?
Meus irmãos, para Deus, nada é por acaso. Nada é por acaso. De escrava a rainha, vocês lembram o que eu estava dizendo, né? No começo. O povo judeu vivia sob o domínio persa. Eles eram escravos. De escrava para rainha, é uma distância muito grande. É uma distância muito grande. Mas Deus tinha um propósito na vida de Esther. Então, você não trabalha onde trabalha por acaso. Você não trabalha onde trabalha por acaso. Você não está nesta igreja por acaso. Você não veio esta noite aqui por acaso. Não importa onde você está, não importa onde você chegou, Deus te colocou ali por um motivo. Pense nisso. Acaso não é com Deus. Coincidências não é com Deus. Deus está no controle de todas as coisas. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Isso é besteira de música secular. Estou dizendo que não tem música secular que não seja boa. Mas essa é tola. O acaso, com Deus não tem acaso. Com Deus não tem coincidência. Deus ele tem um propósito sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, Deus tem um propósito. Esther, ela seguiu o conselho de Mardoqueu. Ela entendeu que o propósito dela estar ali, naquele posto de rainha, é para que ela pudesse fazer alguma coisa em benefício ao povo judeu. Em benefício ao povo judeu. Então ela seguiu o conselho de Mardoqueu, embora tenha relutado no início, e acabou sendo um instrumento nas mãos de Deus. Como foi que isso aconteceu? Amã, ele tramou toda esta situação para que o povo fosse exterminado. Ele ficou com tanta raiva, Amã ficou com tanta raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu, embora tenha saído o decreto, ele continuava não se curvando a Amã. E ele, não, isso aqui eu vou matar primeiro. Ele foi, conversa com a mulher dele dá uma ideia, faz uma forca alta. A Bíblia diz que era quase 20 metros, né? Faz uma forca alta para quê? 22 metros? Pronto, aproximadamente 22 metros de altura. Era para que todos vissem, ou pelo menos muitos vissem. Amã, aquele que desrespeitava a autoridade. Amã não, Mardoqueu, aquele que desrespeitava a autoridade de Amã, sendo enforcado para todo mundo ver. Só que tinha acontecido uma situação. Mardoqueu, uma vez, ele escutou uma conversa e escutou duas pessoas tramando contra o rei. E ele fala à rainha, ele fala a Esther, ó, diga que está acontecendo isso. O rei escuta, o rei manda investigar, se confirma aquilo que Mardoqueu diz, e o rei se livrou de uma situação, porque essas pessoas estavam intencionadas a matar o rei. Mas aconteceu uma situação. Quando Amã decidiu enforcar Mardoqueu, ele precisava fazer o quê? Amanhã muito cedo eu vou falar com o rei e pedir autorização para matá-lo, para enforcá-lo. E nessa noite que antecedeu, o rei não conseguia dormir. Aí ele fala, traga os livros, os registros reais aí e leiam para mim. Talvez isso o acalmasse. Então ele foi, leu. Quando leu o que estava nos registros, ele viu sobre essa situação. Que Mardoqueu tinha ajudado, tinha denunciado essa situação e que ele se livrou. Aí ele pergunta, o que foi que eu fiz com Mardoqueu? Eu o premiei, eu beneficiei ele de alguma forma por essa ajuda que ele me deu? Aí os oficiais disseram, não foi feito nada não. No outro dia, muito cedo, Amã chega. Aí quando chega, aí o rei pergunta a Amã, me diz uma coisa, o que o rei deve fazer com alguém que ele quer mostrar toda a sua gratidão? Amã achava que era com ele. Ele disse, o rei bota este homem no seu próprio cavalo, né, e manda ele andar pela cidade com a pessoa gritando, assim faz o rei com aquele que ele se agrada. Amã achando que era com ele. Aí Deus não, o rei diz, você vai lá, pegue Mardoqueu e faça assim como você disse. Ele estava indo de manhã para matar Mardoqueu. E ele foi obrigado a andar com Mardoqueu, exaltando ele. É assim que o rei faz com quem ele quer exaltar. A rainha se apresenta ao rei, o rei direciona seu cetro a ela, ou seja, dizendo, você está salva, pode falar o que você quer.
A rainha diz o que está acontecendo, diz o que Amã planejou contra o povo, exatamente contra Mardoqueu, que o rei queria exaltar. E aí o rei diz o seguinte: a forca que foi preparada por Amã para matar Mardoqueu, Amã será enforcado nela. E assim o foi. E o que aconteceu com o dia em que os judeus estavam sentenciados à morte? O rei, você se lembra quando eu disse que o rei ele não volta atrás na sua palavra? Naquela época era desse jeito. A rainha disse o que tinha sido feito, o rei não podia voltar atrás de sua palavra, mas ele lança um novo decreto. O decreto era que o povo podia se defender. Ele manteve a palavra, o decreto dele que as pessoas poderiam matar os judeus naquele determinado dia ainda, mas ele diz: agora a diferença é que o povo ele tem direito a se defender. O povo se organizou, o povo se juntou, muitos ajudaram o povo e mesmo assim tiveram muitos inimigos, mas a peleja contra o povo de Israel foi por água abaixo e o povo venceu essa batalha. Até hoje acho que tem a festa de Purim. Eu acho que até hoje é celebrada a festa de Purim, que foi o dia que Deus agiu em favor do povo de Israel. Queridos, qual uma prova cabal da existência de Deus? É a existência do povo judeu. É uma das provas. Essa é literalmente uma das provas de que Deus é real e que sua mão está sobre o seu povo. Não podemos nos iludir achando que Israel de hoje é o Israel de antigamente, mas continua sendo o povo de Deus. Vamos recapitular. Os músicos, por favor, podem subir. Recapitulando os pontos que a gente trabalhou, meus queridos. O primeiro, não fuja de suas responsabilidades para com Deus e para com seu povo. Não fujam dessas responsabilidades. Veja como um privilégio ser um instrumento de Deus. 2, Deus não precisa de nós. Você é que precisa dele. Se você não for, ele levanta outro. Mas é você quem perde. Deus sem você continua sendo Deus. E eu e você sem Deus não somos nada. O Deus que abre as portas, ele também pode fechar. Se você se recusar, se omitir, as consequências elas podem ser pesadas sobre você. E 4, Deus lhe colocou onde você está por uma razão. Tente ver a razão para Deus ter te colocado onde você está. E faça, e haja, e fale, e renuncie. Para finalizar, meus queridos, não permita que sua vida cristã se torne uma busca constante por bênçãos. E sim, procure ser também uma bênção. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que a sua palavra fale aos nossos corações.